Fala pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo. Eu me chamo Felipe Wood e sou analista CNPI, mais conhecido como analista de valores imobiliários, credenciado pela CVM e APMEC, né? Código é número 2434, tem aqui na descrição do vídeo, né? Aqui em cima, né? Do outro lado. No vídeo de hoje nós vamos falar sobre os resultados da Metal Leve, tá? Uma empresa que a gente já vem acompanhando há algum tempo, é uma empresa aí que paga bons proventos, que vem com crescimento constante ao longo do tempo. Uma empresa que, apesar do valor de mercado não ser alto, está presente no mundo todo, então assim, até um contrassenso, né? Uma empresa gigante, mas tem um valor de mercado baixinho. Mas não é aquela empresa que a gente espera um crescimento agressivo, aquelas mudanças dinâmicas o tempo todo, fazendo aquisição, expandindo. Não, é uma empresa com crescimento aí constante, controlando seus custos de produtos vendidos. Ela trabalha com exportação, trabalha no mercado nacional, né, mercado internacional, trabalha também com equipamentos aí do aftermarket, que são para peças de reposição, o equipamento original, são dois segmentos aí, que são peças aí para essas montadoras já, então tem alguns contratos mais constantes, né, um backlog já constante de contratos, né, parceria com montadoras. Então, assim, no vídeo de hoje nós vamos falar sobre os resultados do quarto tri, o fechamento do ano de 2022. Peço para vocês deixarem o like aí, se inscrever no nosso canal, seguir nossa página do Instagram e comentar aí embaixo se tiver alguma crítica, alguma dúvida, alguma sugestão. Sempre de maneira respeitosa, tá? Sempre ver algumas pessoas aí. No vídeo de hoje eu vou falar bem da Metal Leve, né? Mas quando a gente fala alguma coisa que a pessoa não gosta, a pessoa parece que vira torcedor da empresa, não consegue acompanhar quando tem algum resultado ruim, algum um movimento negativo, vem às vezes de uma maneira agressiva. Eu não ligo, né? Mas a gente sempre dá esse disclaimer aqui no início, né? Então vamos lá, deixa eu passar aqui. Opa, peraí. Então, Metal Leve, tá? O resultado saiu agora, tá? Um pouquinho. 13 de março, código de negociação Leve 3, tá? Empresa brasileira de autopeças, tá? Atua na fabricação. Opa, como é que. Fabricação, comercialização de componentes de motores a combustão internas e filtros automotivos. Né? Então ela trabalha aí com essa parte aí de veículos, tá? Divulgando os resultados. Então a receita dela, a gente vai ver aí, né, o que eu falei, né, um crescimento agressivo, tá? Mas crescimento bom, tá? Em 2022, ó, 16,8%. No quarto tri também, ó, até vendeu um pouquinho mais, ó, 18,5%. Bem acima de quarto tri de 2022. Então a gente vê que a empresa consegue ir repassando ao longo do tempo até acima da inflação, né? Então aqui tem os segmentos que eu falei, né? EO, né, que é equipamento original, que eles botam lá. Aí tem a parte doméstica, que é nacional, exportação internacional. E aftermarket, né, que é mais reposição de peças e tal. E aí tem o mercado nacional, né, e o mercado internacional. A gente vê que basicamente cresceu, tá? A exportação a gente vê aqui que de um ano contra ano, ficou meio flat, né? Até no aftermarket cresceu um pouquinho, né, 7%. Mas no quarto tri veio mais forte. Porque eu acho que, apesar do Brasil, né, ser um país emergente, eu tenho a impressão, tá, que o Brasil não está sofrendo tanto quanto outros países da Europa, porque o Brasil começou a elevar a taxa de juros antes, né, lá a inflação ficou muito pesada, aqui já está cedendo um pouco. Só que aqui demora um pouco para a gente conseguir baixar a Selic, né, apesar de pressão aí de político, de governo e tal, porque não dá para um país emergente sair baixando a taxa de juros enquanto outros países desenvolvidos estão subindo, né? Então acaba que afeta muito a bolsa de valores, afeta de uma maneira geral o aquecimento da economia, né? Por isso que tem muito político pressionando. Mas se o Brasil começar a fazer isso, vai sair muito dinheiro daqui, né? Que já saiu muito dinheiro aí, conta de pressão. Aí falar um pouquinho de relatório de sustentabilidade, ranking de melhor empresa e tal. Tem um pouquinho aqui os principais indicadores, né, da DRE da Metal Leve, tá? Então a gente vê que a receita líquida de vendas cresceu, como a gente falou, EBITDA aqui. Sem ajuste, a gente vê que ficou flat, né? Até deu uma quedinha, mas tem aqui ó, ajustado. Vou botar aqui até umzinho aqui. Depois eles têm aqui no item 5.9, 5.10 do documento, dizendo o que são os ajustes, né? Isso aqui no ano, tá? 2022 para 2021 para 2022. Mas ajustado a gente vê que teria crescido. A margem EBITDA a gente já viu que já sofreu um pouquinho. Mas ajustada ficou flat. A gente vê que tem um pouquinho de pressão aí. Provavelmente pressão lá no top line, lá no CPV, tá? Não deve ser no operacional não, apesar de estar afetando aqui a margem EBITDA, é que eles mostram a margem bruta. Lucro líquido, a gente vê que a empresa bem regular, não roda com aquele endividamento pesado. Então a gente vê que até o lucro líquido comum e o ajustado, a empresa dando lucro saudável, né? Ajustado, cresceu, agora
sem ter esse ajuste, sem normalizar, a gente vê que ficaria flat, né? Margem líquida é do setor assim, automotivo, industrial, né? Então a margem não é forte, tá? Até uma própria WEG, né, que para mim, na minha opinião, é a melhor empresa da bolsa. A margem não é lá grande coisa. A gente vê que a ajustada até teria crescido um pouquinho, tá? Ele tem uma particularidade aqui, tá? Eles até botam aqui, é lucro e margem líquida apresentados no quadro acima refere-se ao lucro líquido atribuído aos acionistas controladores, conforme item 5. Então, se a gente olhar nas DFPs, né, na Alupar tem muito disso, eu fiz um vídeo da Alupar, vou botar até o link aqui em cima. A Alupar tem uma participação relevante que vai para acionistas não controladores. Não sei se é o caso da Metal Leve, nunca olhei a fundo, tá? Mas eles já até botaram um spoiler aqui, né? A gente vê que no quarto TRI, eles compararam aqui também, ó, pro terceiro TRI e pro quarto TRI de 2021. Então a gente vê que, apesar de ser uma empresa gigante, eu acho até que se enquadra como uma empresa de crescimento, tá? Mas não é aquele crescimento agressivo, como eu falei. Porque a gente vê que eles comparando aqui com o terceiro TRI, não cresceu não. Quando o terceiro TRI ficou mais ou menos flat, agora frente ao quarto TRI que subiu, né? Vou botar aqui, Seider. Caiu um pouquinho. Frente ao quarto TRI de 2021 que subiu. O EBITDA ajustado também. O quarto TRI, parece que o resultado, esses ajustes veio pesando aqui também mais no quarto TRI, né? Porque a gente vê que o lucro líquido teria caído um pouquinho sem ajuste, né? Até com ajuste caiu um pouquinho o lucro líquido, tá? Ajustado. Margem EBITDA deles também, ó, sofreu bastante. Então o quarto TRI deles parece que não veio tão forte, tá? Tá? Mesmo ajustando aqui, ó. Receita cresceu, mas parece que veio bem pressionada, tá? Então o quarto TRI da Metal Leve não foi tão forte, mas eu acho que é normal, tá? Então, assim, muita empresa tá sofrendo no quarto TRI. O resultado consolidado do ano tá bom, mas no quarto TRI tá pressão, tá? Eles até falam aqui, ó, tem aqui no... A gente pode até dar uma olhada, né? No sumário aqui, ó, cenário macroeconômico e perspectivas. Provavelmente deve falar alguma coisa aí sobre essa pressão. Ó. O ano de 2022 foi incrivelmente acelerado. Né? Incrivelmente acelerado. Crises globais, eleições no Brasil, Copa do Mundo, lockdown em algumas cidades chinesas, impactaram diretamente no ambiente de negócios e temas como ações para proteção econômica de diversos países. Ao longo do ano persistiu o desafio de abastecimento e de logística. Isso daqui afeta muito essas empresas, né, que distribuem ao longo do mundo todo. Frete marítimo pesando. Ó, redução do crescimento do PIB, impacta principalmente em países aí desenvolvidos. Né? Ó, eles acham que vão estabilizar, né, a margem de lucratividade ao longo do tempo, que foi afetado agora. Então, aí eles mostrando aqui um pouquinho, né, do mercado deles. Ó. Mercado interno subiu um pouquinho frente a 2021. Aftermarket também. E o mercado externo deu uma leve queda. A gente já viu lá que refletiu na DRE, né? Aqui ele ainda não descreve muito bem. Menciona até um pouquinho aqui, proteção ambiental, boa governança e economia tornou-se um fator de sucesso no negócio deles. Não sei se isso daqui é muito importante pra gente, né? Mas eles não mencionaram muito nada. Cenário macroeconômico e perspectivas, né? Vamos ver o que eles falam aqui. Ao longo do 2022, o quadro mundial apresentou piora, né? A gente viu aqui no quarto tri veio bem pior, né? Considerando juros em elevações, aquecimento do nível de atividade, vocês falam no quarto tri, né? Falar um pouquinho da Selic. Não mencionaram muito aqui não, só falar dos movimentos macroeconômicos, políticos e tal. Que eles falam um pouquinho do como que a Metal Leve atua. Ó, atuou desde os anos 50, a empresa ó, gigantesca, tá? Um histórico bem grande. Ó, são fabricados e vendidos no Brasil e Argentina, exportar para mais de 60 países, tá? Incluindo montadores de veículos do Brasil. Ó, segmento, eles falam aqui, equipamento original, né, que eu tinha mencionado anteriormente, tá? Para quem não conhece Metal Leve, segmento. Clientes são as montadoras de automóveis. E o segmento de peças para reposição, que é o chamado aftermarket, clientes são grandes distribuidores de autopeças e retíficas de motores, tá? As plantas industriais, olha, tem plantas industriais, 5 plantas, tá? 4 no Brasil, tá? Uma na Argentina, 2 centros de distribuição no Brasil, outro em Buenos Aires. Aí falar um pouquinho do mercado brasileiro, argentino,
Eles também operam, tá? Essa parte aqui de veículos leves e pesados, né? A gente vê que tem veículos leves é bem mais forte no Brasil do que pesados, né? Aqui, vendas, né? A gente vê que vendas bem maior. Até exportação. Na Argentina também, né? Veículos leves, pesados. Parece que eles... Tem uma avenida aqui grande, né? Que eles podem ir... Aqui é consolidado, né? Crescer aí, tá? Brasil e nessa parte de veículos pesados, né? A produção deles, ó. A produção de veículos principais mercados. Ah, é porque tem a produção maior, na verdade, é deles, né? Produção de veículos leves, uma quantidade maior, então eles acabam pegando esse mercado. Mas, de repente, é uma avenida de crescimento que eles podem, de repente, a gente acompanhar isso, eles vão entrar, tá? Ah, aqui eles falam um pouquinho, deixa eu tirar um pouquinho o zoom. Da DRE, né? Acho que é importante. Acho que é interessante aqui pra gente ver, né? O CPV, a gente vê que o CPV cresceu, ó, em 2022, bem mais, né? O custo das vendas, do que 2021. E no quarto tri até que o impacto no CPV não veio tão forte não, né? Ou aqui, C e D, né? C, D. Veio abaixo da receita. O que impactou mais é despesa com vendas e distribuição. A gente vê que teve um aumento alto. Mas o grosso mesmo é no custo de vendas, né? Mas a gente vê que a receita, apesar de, assim, de ter crescido acima do CPV, ficou um pouquinho só acima, né? 2 pontinhos, menos de 2 pontos percentuais. Então, por isso que o custo aqui das despesas operacionais acabaram corroendo um pouco. Teve um pouquinho aqui de despesa operacional aqui, outras, né? Mas é bem pequeno. Aí o resultado operacional até chegou a subir. Pouquinho de dívida, né? Despesa financeira aqui. Lucro líquido do exercício. Atribuído às ações controladores, né? Tive até que no ano também. É mais ou menos em linha, né? Com o lucro líquido do exercício. Então não tem aquele impacto igual da Alupar, né? Que eu tinha falado. Não controladores é bem pequenininho. Ficou até prejuízo, né? Eles fazem ajuste aqui, não falaram exatamente. Vamos voltar aqui para o zoom. A gente já viu um pouquinho, né? Quebrando aqui o volume. A gente vê que no mercado nacional foi mais forte que no mercado externo, né? Volume barra preço. No aftermarket também, mesma coisa. O aftermarket da exportação despencou, tá? Em 2022. Olha isso, né? Frente a... Então, peça de reposição aqui despencou. No quarto tri também, né? Esse volume aí barra preço. Então, parece que esse mercado lá no exterior caiu bastante, né? Até aqui no... Não, aqui é volume preço, né? Eu falei besteira. Aqui é volume preço. Volume preço, desconsidera isso aqui. Isso aqui é o volume preço, né? Que a gente vê que é bem menor aqui no mercado nacional quanto no mercado internacional. Na verdade, aqui teve até uma subidinha, né? Frente a 2021. Aqui não tá botando quarto tri. Aqui que tá embaixo, quarto tri. Frente ao quarto tri de 2021, né? Até caiu um pouquinho, né? O aftermarket, né? Se você olhar aqui. Até caiu um pouquinho. O equipamento original subiu um pouco, né? Nada tão expressivo, né? A gente só vê que a economia tá bem mais fraca, um pouquinho falando da economia, a questão do dólar. Descrevendo mais um pouquinho, né? O que vem em euro, o que vem em dólar. A gente vê que a maior parte é em dólar, tá? Então vem em euro. A gente vê que o pessoal lá da Europa desaqueceu legal, né? 4 tri de 2021 contra 4 tri de 2022. Até em dólar também, né? Moeda, o que é negociado em dólar também teve nessa parte de equipamento original também teve uma quedinha, né? No aftermarket. Bem menor, né? Inferior. Até deu uma subidinha ano contra ano, mas no quarto tri desaqueceu. Em euro nem veio nada. Vê que o exterior tá caindo bastante. A exposição deles é maior na Europa, né? Mas caiu também, a gente vê que caiu. Mas isso aqui é demanda, né? América Central e do Norte até subiu um pouquinho. América do Sul, mal e bem tá caminhando, né? Até o Brasil a gente vê que tá forte aí para eles. E outros subiu um pouquinho, deve ser um pouco da Ásia. Aqui os componentes, né? Componente de motores, filtros, a gente vê que o componente de motores é um pouquinho maior.
Eles discriminam, né? Exatamente o que são esses componentes totais aqui, né? Esses filtros, né? Pistões, bronzinas, nem sei exatamente o que é bronzinas, tá? Anéis, válvulas, porta de anéis, pinos, eixos de válvula, outros filtros. A gente vê aí todos os produtos que eles comercializam, tá? Margem bruta dele, tá aqui, tá calculada? Não, aqui não tá calculado não. Eles dão um resultado bruto, né? A gente vê que cresceu um pouquinho, ano contra ano. No quarto tri também teve uma variação positiva. Então não foi pesado aqui, né? Menciona aqui os principais fatores, né? Escassez de suprimentos, né? Porque a alta demanda, a guerra russo-ucraniana, que aumentou a taxa de inflação. Mas parece que não impressionou tanto assim a receita bruta, tá? Só que o CPV subiu um pouquinho, né? A gente vê que o CPV aqui, principalmente no quarto, até no ano, né? A gente vê que no ano total subiu mais que a receita, né? No quarto tri, não. Apesar do resultado no quarto tri ter vindo pior do que no ano fechado, né? Mas é porque já veio com margem bruta baixa. Aí teve elevação aqui de despesa com vendas bem alta, né? Mesmo que não seja tão pesado assim, acaba que a despesa operacional corroeu. Despesa administrativa controlou no quarto tri. No ano nem subiu tanto assim, mas subiu também 34%. Acaba que corrói, né, essa margem, esse ganhozinho bem pequenininho de margem bruta. E eles mencionam aqui que eles estão com as iniciativas, né, para melhorar ainda, né, essas despesas operacionais. Iniciativa de ganho de sinergia e produtividade. Mas eles não mencionaram exatamente por que aumentou tanto essas despesas operacionais, né? Despesa com tecnologia, bem pequenininha. Algumas provisões aqui, nada demais. Tem um acordo aqui com o minoritário, né? Um impactozinho que teve aqui de 30 milhões. Agora no quarto tri, né? Então a gente vê que impactou um pouquinho, no quarto tri um pouquinho mais. Foi o principal impacto, né? Que eu tô vendo aqui. Teve uma provisão aqui de passivo ambiental, mas isso aqui foi no ano passado, né? Esse ano não teve nada. O principal impacto que a gente vê, contingente trabalhista teve um pouquinho também, mas aí foi ao longo de 2022, foi esse acordo aqui com o minoritário, né? Tem até nota explicativa que eles botam ali mais adiante. Aqui uma reconciliação, nada demais. Os créditos tributários que entraram lá em 2021, né? Parece. Lá de 2021 que somaram agora, né? Acho que foi isso. E aí por isso que eles tiveram esses ajustes também, acordo com o minoritário aqui, né? Voltando aqui pro EBITDA, né? Fazendo uma reconciliação. A elevação. Acho que faz até um pouco sentido, tá? Essa reconciliação aqui que eles fizeram não tem nenhum impacto tão grande, não. Esse EBITDA ajustado até faz um pouquinho de sentido. Despesa financeira bem tranquilo, tá? Tem um pouquinho de variação cambial, porque ele tem operação no mundo todo. A gente viu lá a exposição à moeda estrangeira, né? Apesar de ter reduzido um pouquinho. A gente tem um pouquinho aí de operação de hedge, para proteção, de contas a pagar, fornecedores também. Ó. Deve ter parceria com essas concessionárias, essas montadoras lá de fora. Então o resultado financeiro bem tranquilo, veio levemente negativo, mas bem tranquilo, mais ou menos em linha com o ano anterior. Então a empresa bem tranquila, assim, do ponto de vista de estrutura de capital. Um pouquinho de imposto de renda. Parece que somou, né, esses créditos aqui para esse ano, né? Que descontou lá, ano passado. Que eles fazendo lucro líquido ajustado, né? Por conta desse acordo com o minoritário. Aumentando um pouquinho. Nada de outro mundo, tá? O investimento deles também é bem tranquilinho, né? A gente vê aqui, ó. Investimento percentual em relação à receita, ó, 2%. Mais ou menos em linha com o ano anterior. Eles não têm que fazer investimento pesado em CAPEX. Deprecia bastante, ó. Investimento de 100 milhões, depreciação de 100 milhões, mais ou menos na mesma linha. Então a empresa basicamente repõe, né, o que investe, né? Bem tranquila. A Metal Leve é uma empresa bem redondinha. Dívida deles. Eles têm um caixa aqui, ó, de 500 milhões que cobre, né? Fica positivo, na verdade. Mas mais ou menos meio a meio, a dívida de curto prazo e longo prazo. E aí a empresa paga, né? Paga bastante, né? Não sei se vocês falam do payout aqui. Ó, mas agora eles anunciaram aqui, ó, 0,83, né? Isso aqui é bruto, né? 0,70 por ação, tá? Pagaram agora em janeiro. Isso daí aprovou, ainda vai ter mais aprovação agora. Ó, em maio, dividendo, ó. JCP também, ó, vai pagar uma bolada aqui, ó, 3,15.
por ação. Então a empresa bem redondinha, estrutura de capital bem enxuta, bem tranquilo, mas não é aquela empresa dinâmica que sai crescendo absurdamente, né? Então acho que basicamente foi isso aí, tá, pessoal, da Metal Leve. Eu gosto bastante da Metal Leve, mas não é um case, apesar de ter um valor de mercado baixo, tá? Metal Leve nem sentindo qual o valor de mercado que ela tá hoje, falo pra vocês. Ela tem um valor de mercado de 3,77 bi, tá? Nem sofreu muito aí, né? Agora com essas crises aí e tal, apesar de... Ela caiu aí de 2021 para cá de 40 para 29 agora, né? Uma quedinha aí, mas nada de outro mundo, né? Caiu aqui eu não vou pegar não, capturar aqui que eu não tô no Trade Map. Caiu R$ 10 mais ou menos, né? É um valor de mercado baixo. É uma small cap, tá? Mas é uma empresa bem grande e só que não tem esse crescimento agressivo igual a gente vê outras small caps, né? Mas é uma empresa com estrutura de capital bem interessante, um backlog de produtos bem interessante. Parece que já tem assim, fornecedores já que não vão ficar cancelando contrato nessas montadoras, essas empresas de peças de reposição. Então, é uma empresa que eu gosto bastante para quem quer oferir aí dividendos, para quem quer ter uma rentabilidade ao longo do tempo. Não é uma empresa que precisa emitir um monte de ação aí por conta da estrutura de capital conservadora, bastante caixa aí. Então realmente, né, a empresa que está com caixa, está gerando caixa, continua gerando caixa, por mais que tenha sofrido um pouquinho por conta da crise macroeconômica. Tem que distribuir, né? Não tem jeito. A não ser que fosse uma empresa que estivesse investindo pesado, com caixa, alocando direto, aí realmente a gente espera que tenha um crescimento maior. Mas não é o caso dela, ela já é bem grande de maneira global, né? O que ela poderia fazer de repente, se tivesse uma demanda atípica, começar a investir em outras fábricas, né? Que a gente viu que é majoritariamente Brasil e Argentina, né? Pessoal, espero que eu possa ter contribuído de alguma forma. Peço para vocês deixarem o like, se inscrever no nosso canal, seguir nossa página do Instagram e comentar aí embaixo se tiverem alguma dúvida, alguma crítica ou até mesmo alguma sugestão. Valeu, forte abraço.